acreana aqui no Brasil. Joga como goleiro. De 2007 até os dias atuais, Everton já atuou profissionalmente pelo Corinthians, pelo Remo, pelo Oeste, pelo América de Natal, pelo Botafogo de São Paulo, pela Portuguesa, pelo Atlético Paranaense e de 2018 até os dias atuais pelo Palmeiras. Quando pequeno, o ilustre filho de Dona Josefa vivia nas ruas e nos campinhos da capital do Acre e, como toda criança, adorava fazer gols. O futuro craque até fazia os seus golzinhos, mas não era dos melhores atacantes. Chegou a brincar ainda no gol quando eventualmente o goleiro do time não aparecia. E o interessante é que todos observavam que Everton havia nascido para isso. E realmente havia. Depois de sair do Recriança, recebeu um convite do Juventus do Acre e foi seguir o seu sonho de viver do futebol. Durante os testes, atuou como atacante, porém o treinador não gostou muito do goleador Everton. Achou ele muito magro e um pouco desengonçado. Tentou colocá-lo como meio-campista, também não ficou bom. Testou ele na lateral e na zaga, continuou não dando certo. Ilimani Soares chegou para Everton e lhe disse: "Rapaz, vou te testar no gol, mas se não der certo, pode vender as suas chuteiras." Durante os treinamentos, parecia outro jogador. Muito habilidoso, antevia os chutes dos adversários e com uma presença intimidadora. Como dito anteriormente, Everton havia nascido para ser goleiro. Além de ser bom nas traves, era o mais empenhado nos treinos, sempre sendo o primeiro a chegar e o último a sair. Em 2005, foram um dos atletas que saíram do Acre para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o maior torneio de base do planeta. Na vida não basta ser o melhor, mas ter também a melhor oportunidade, e na partida entre o Juventus e o Corinthians, o goleiro só faltou fazer chover. O Timão ganharia por 1-0, mas ele saiu como principal destaque não só do jogo, mas de toda a rodada. Mal sabia ele que ali seria sua última partida pela Águia Acreana. Tendo terminado o torneio para o time de Everton, o ônibus estava saindo do perímetro urbano de São Paulo para ir em direção ao norte do país, quando o telefone de Ilimani tocou. O treinador do Juventus pediu imediatamente para o motorista parar. 30 minutos depois, 2 carros chegaram e o treinador disse para o goleiro que ele ficaria ali. Assim, Everton saía da base do Juventus do Acre e assinava com o Sport Clube Corinthians Paulista. O sonho estava apenas no começo, mas ter saído de sua terra natal e ter deixado sua família para trás assustou um pouco o adolescente de apenas 17 anos de vida. Mas ele não deixou a peteca cair e seguiu em frente. Todas as oportunidades foram muito bem aproveitadas e após ter disputado alguns torneios pela base corintiana, em 2007 chegaria ao elenco profissional do Timão. A concorrência era grande e as oportunidades foram escassas, e assim o atleta foi emprestado para o Remo do Pará no mesmo ano. Em 2008, retornaria ao Corinthians, onde participaria da campanha do título da Série B do Brasileirão, o que marcou o retorno do Corinthians à elite do futebol brasileiro. Em 2009, foi emprestado à equipe do Oeste Futebol Clube. No mesmo ano, seria emprestado mais uma vez, desta vez para a equipe do América de Natal. Em 2010, fora contratado em definitivo pelo Botafogo de Ribeirão Preto, retornando ao estado de São Paulo. Pela nova equipe, participaria da conquista do Torneio do Interior do mesmo ano. Ainda em 2010, fora contratado em definitivo pela equipe da Portuguesa da capital paulista. Pela Lusa, teve mais oportunidades e pôde mostrar o seu futebol. Toda a experiência acumulada durante os 3 anos em que rodou pelo Brasil seria posta à prova. Mais uma vez sendo um dos destaques do time, Everton participou da conquista da Barcelusa, da 2ª divisão, e de quebra ajudou o time a retornar à Série A do Brasileiro. Após mais de 100 jogos pelo time paulistano, apesar de seu contrato não ter sido renovado, em 2012, Everton assinou com o Atlético Paranaense. O rubro-negro paranaense havia caído para a segundona, e muitos questionaram Everton quanto à sua escolha. Ele deveria desfrutar ao menos uma vez da 1ª divisão e não jogar mais uma vez a Série B. Para esses críticos, o goleiro apenas respondia que o Atlético não era a equipe de segunda e que subiria rapidamente. E foi o que aconteceu. Ainda no mesmo ano, o Atlético retornaria à elite do futebol brasileiro e Everton começaria sua escalada como futuro ídolo da torcida do Furacão.
Em 2016, o goleiro conquistaria seu primeiro grande torneio pelo Atlético. Tendo ficado em quarto na primeira fase e indo para a segunda, nas quartas de final, o Furacão derrotaria o Londrina e o Paraná na semifinal. No dia 8 de maio, Curitiba e Atlético Paranaense fariam a segunda partida da final do estadual. Tendo ganho o primeiro jogo por 3-0, Everton e seus companheiros jogariam com o regulamento debaixo do braço. Porém, mesmo assim, o time resolveu atacar e por 2-0 fecharia a grande final e o Clube Atlético Paranaense conquistaria o campeonato estadual. Agora já ídolo da torcida e sendo um dos capitães da equipe, o goleiro estava jogando o seu melhor futebol e atravessava o auge da carreira. É claro que devido ao seu destaque, outras grandes equipes passariam a observá-lo mais de perto. O mais interessante é que devido ao carinho e à ligação de Everton para com o clube, em 2016 ele havia feito parte da equipe campeã olímpica da seleção brasileira e por conta disso o clube fez questão de colocar a medalha na gola da camisa de goleiro usada por Everton. Após o término do Campeonato Brasileiro de 2017, em dezembro daquele ano, o Atlético anunciaria a venda do jogador e assim, em janeiro de 2018, a Sociedade Esportiva Palmeiras contrataria Everton por 5 temporadas. Agora atuando em uma das equipes mais qualificadas das Américas, a esperança de conquistar o seu primeiro título da Série A só aumentaria. O clube contava com grandes jogadores e sob a batuta do treinador Luiz Felipe Scolari, fechando 80 pontos, 8 a mais do que o Flamengo, vice-campeão, a Sociedade Esportiva Palmeiras conquistaria o seu 10º título brasileiro e Everton passaria a ser considerado ali um dos melhores goleiros do país. De lá pra cá, o goleiro só vem treinando forte e dando seu melhor a cada partida. Chegar ao topo não foi fácil, mas manter-se será mais difícil ainda. Mas Everton irá conseguir com certeza, com paciência e, como sempre, com muito trabalho árduo. Antes de ter sido convocado para a seleção principal, Everton fora um dos convocados para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, com uma pequena responsabilidade, a de conquistar o único título que a seleção ainda não tinha. Fechando em primeiro no Grupo A, com 2 empates e apenas uma vitória, a seleção ainda não havia engrenado na competição. Nas quartas de final, derrotaria a Colômbia por 2-0. Nas semifinais, por 6-0 despacharia a seleção de Honduras, até chegarem ao dia 20 de agosto em um Maracanã com mais de 60 mil pessoas. O fantasma do 7-1 da Copa do Mundo voltaria a assombrar, porém desta vez era um estádio diferente, uma competição diferente e a história seria outra. Aos 26 minutos de jogo, Neymar Júnior abriria o placar com um golaço de falta. Mesmo estando à frente da partida, ela seguiria muito nervosa e qualquer erro seria fatal. Aos 14 do segundo tempo, Maier empataria a partida para os alemães. O jogo foi para a prorrogação e, como não poderia ser mais dramático, a partida iria para os pênaltis. Todos os cobradores marcariam até chegar à 5ª cobrança. Batendo no canto esquerdo de Everton, o craque acreano voou e, como um gato, fez a defesa do título. Coube a Neymar Júnior cobrar o último pênalti e, marcando a 5ª cobrança, a seleção brasileira enfim conquistava o seu primeiro ouro olímpico e Everton entrou de vez para a história ao ter se tornado o primeiro goleiro brasileiro a ter sido campeão da modalidade. Após ter sido destaque na inédita conquista, no dia 16 de setembro de 2016, Tite o convocaria para as eliminatórias para a Copa do Mundo. Todos sabem da grande quantidade de excepcionais gostaram da história do goleiro Everton? Deixe o seu like e inscreva-se para mais conteúdos como esse.